Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, com sua família, e que maravilha estar contigo neste dia, nesse tempo, podendo declarar essa bênção. Eu sou pastora Viviane e representando a nossa igreja nesse momento, queremos compartilhar com vocês a palavra de Deus, dando continuidade ao estudo de Filipenses, carta escrita por Paulo. E como muito bem foi explanado anteriormente sobre Paulo, eu gostaria de destacar que esta carta, ela tem um estilo literário diferenciado. Nessa carta nós podemos sentir, perceber, ler que nos registros de Paulo, ele estava levantando os próprios sentimentos para esta igreja, para os filipenses, para esse tempo onde precisavam de apoio, precisavam de uma palavra, precisavam do ensino, mas precisavam de afeto. E Paulo aqui estava sendo afetuoso. Ele foi nessa carta de forma diferenciada, tratando o povo de Deus, o povo que esperava consolo, o povo que esperava ensinamento. Ele foi dando um toque afetivo na palavra de vida. Vamos ler essa palavra? Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 19 até o verso 27. Vamos louvar a Deus agora, levantando o nosso olhar para enxergar a grandeza e a maravilha da sua palavra revelada. Vamos juntos. Diz assim, Filipenses 2, a partir do verso 19. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ele ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. A situação e o tempo onde Paulo estava vivenciando ao escrever essa carta, aqui ele registra a importância da comunhão do corpo de Cristo, uma vida em comunhão, onde ele pôde contar com Timóteo e com Epafrodito. Deus sempre levanta ao nosso lado para nós cumprirmos nossa missão, o propósito que Deus tem para a igreja, em tempos de adversidade, em tempos de epidemias, em tempos de pandemias, seja qual for o tempo, antes de Cristo, quando Cristo veio e após a vinda de Jesus, Deus sempre levantou pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu projeto que é maior do que qualquer situação e tempo, ele sempre levantou irmãos amados para estarem ao lado daqueles que fazem a obra. Paulo tratou com muito afeto aqui a vida e a importância da comunhão
com Timóteo e com Epafrodito. Lembrando que essa carta, ela nos dá, nesse momento da carta, no capítulo 2, a partir do verso 19, ele nos ensina 4 marcas que nós, em qualquer tempo, estando saudáveis ou doentes, nós precisamos viver e partilhar em comunhão com a igreja. Compartilhar em comunhão com a igreja. A primeira delas é sentir-se amado. Naquele momento, Paulo estava se sentindo amado. Timóteo estava com ele. Enquanto ele escrevia, mesmo preso, Timóteo continuava ao lado dele. Timóteo já tinha sido, ao lado de Paulo e Silas, conhecedor, participante, né, da instituição da primeira igreja ali naquele ambiente, e Timóteo era um fiel companheiro de Paulo. Então, esse estar ao lado de Paulo o animava. E isso serve para nós hoje. Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado. E é em comunhão com a igreja do Senhor que nós temos irmãos, irmãs, amigos, amigas que falam conosco, que enviam mensagem, que fazem uma ligação. Nós não podemos nos desvincular, nos afastar da comunhão. Paulo sabia disso. Para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza, Deus preparou para ele a comunhão do corpo de Cristo na pessoa de Timóteo e de Epafrodito. E aqui, diga-se de passagem, Epafrodito, ele foi enviado por Filipos, pela igreja de Filipos, para levar mantimento, dinheiro, provisão para Paulo na missão, aonde ele estava. Então agora, nesse momento que ele foi levar, e aí ele registra que o próprio amigo, o amigo que foi enviado pela igreja, adoeceu, e ele também adoeceu. Porém, Deus teve misericórdia. Mesmo os dois em missão, doentes, Deus teve misericórdia e eles foram curados. E aqui é o registro que ele envia novamente, ele envia Epafrodito para a igreja de Filipos, agora com a carta, com essa epístola. Para quê? Para ensinar, para ter nesse registro que Deus estava com ele. Deus sempre está conosco, mesmo em momentos de dificuldade. E ele fala do próprio momento pessoal. Por isso que essa carta aos Filipenses, ela tem um poder para levar a igreja a refletir que a imagem de Cristo nós precisamos exaltar mais sentimentos, mais afetividade, sentir mais a dor do outro, a dor do próximo. Em segundo lugar, essa carta, esse momento na vida de Paulo mostra que nós precisamos receber e dar tratamento de filhos e filhas de Deus. Como é que um filho deve ser tratado? Como uma filha deve ser tratada? Mesmo em momentos de doença, de dificuldades, de prisão, Paulo e os demais, Paulo e a igreja do Senhor, toda a igreja, a primeira igreja batista, toda a igreja espalhada sobre a face da terra deve tratar o outro, tratar o irmão, a irmã, com saúde ou doente, com muito amor, amor de pai para filho. Pais mentores que têm gerado filhos na fé. E aí eu pergunto, como estão seus filhos na fé nesse tempo? Você tem ligado para eles? Você tem provido a alegria de ouvir a sua voz? Você tem sido aquele que tem se achegado à comunhão da igreja? Não se afaste da igreja. Você é filho. Filho precisa de comunhão. Você é aquele que foi gerado no útero da fé de alguém que orou por você, que louvou a Deus pela sua vida. Então, em terceiro lugar, há uma comunhão na missão. Ele estava em comunhão com mais 2 irmãos, mesmo preso, mesmo passando por doenças, por dificuldades. Foi na comunhão em missão, ao lado de Timóteo e de Epafrodito, que ele pôde viver a vida da
paz da comunhão da igreja, do corpo de Cristo espalhado por todos os cantos. Havia uma igreja em Filipos orando e esperando notícias deles, esperando essa carta tão linda, essa carta tão afetuosa que mostrava os sentimentos, né, os ensinamentos de Cristo, mas mostrava a realidade de um filho de Deus. Paulo, Timóteo, Epafrodito mostrava e revelava e revela até hoje, até para nós, que essa comunhão levou esses irmãos a continuarem vivos, ativos, relevantes, pujantes na obra e na missão que Deus tinha para eles. A missão no corpo de Cristo, ela precisa ser vivida em comunhão. Tenha comunhão e receba a vida. Tenha comunhão e gere saúde emocional para muitos Paulos da vida que estão hoje pregando, que estão hoje passando por momentos de dificuldades financeiras, que estão hoje doentes, como Epafroditos adoeceu também, mas Deus continua tendo misericórdia. Como diz em Salmo 136, o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Cumpramos a missão. E em quarto e último lugar, sejamos presentes na vida da igreja, dos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Ser presente é ser afetuoso. É dizer como é que você está. É dizer, conta comigo. Você precisa de uma cesta básica? Eis-me aqui. Eu vou te ajudar. O pouco que eu tenho eu vou dividir com você. As minhas reservas vou também dividir com você. Seja a igreja, seja Paulo, seja Timóteo, que acompanha o crescimento da igreja. Seja Epafrodito, leve a provisão. Seja esses três homens, seja a representação da comunhão da igreja. Nós estamos com saudades de vocês, meus irmãos, mas nós somos alimentados e alegrados no Senhor com a sua interação nos cultos, nas mensagens, nas lives. Nós estamos sendo alimentados, estamos alimentando vocês, crendo que Deus tem misericórdia de nós e que dias melhores virão e que a saúde emocional da comunhão do corpo de Cristo vai gerar em nós alegria, vida, paz, convicção, perseverança, fé que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem e que haverá um tempo novo onde iremos abraçar uns aos outros, não só virtualmente, mas também aquele abraço caloroso de irmãos em Cristo, que agora estamos tendo que reinventar esse jeito de abraçar. Por isso, me permita agora orar por você. Orar pela sua família, orar pela comunhão do corpo de Cristo dentro da sua casa e em meio a nossas distâncias, mesmo virtualmente, que nós possamos continuar juntos em espírito, orando e louvando a Deus, porque Deus conosco, Ele continua tendo misericórdia. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Pai e como Teus filhos, Senhor, nós queremos agora orar intercedendo pelos nossos irmãos que estão em isolamento, que estão doentes e que precisam de provisão. Que o Senhor tenha misericórdia de cada família que precisa de provisão, provisão de carinho, provisão de atenção, provisão de dinheiro, de alimento. Ó Pai, tenha misericórdia, leva, meu Pai, provisão para as casas e famílias que nos ouvem. Leva, Senhor Deus, o amor, a graça salvadora que nos levanta para nos alegrar, mesmo em meio a doenças, mesmo em meio a perdas, a lutos. O consolo do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, que o teu consolo venha sobre nós, que haja em nós, ó Deus, a unção da cura, a unção do renovo, a unção da alegria, a unção do amor. Que haja amor no meio da igreja, que haja amor no meio do corpo de Cristo, porque cada um aqui, cada um de nós somos a igreja e que essa igreja possa ser relevante, ó Deus de poder, Deus de glória, sendo, ó Deus, afetuosos
uns com os outros, levando os sentimentos verdadeiros que o Pai, que o Senhor Deus Todo-Poderoso quer levar através de cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que um tempo novo já tem, ó Deus, se evidenciado nas nossas vidas. Estamos muito mais sensíveis à Tua presença. Estamos muito mais sensíveis, ó Pai, às necessidades dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Ó Pai, tenha misericórdia. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a sua família e a sua vida. E fica aqui o nosso desejo que dias melhores, a partir de hoje, a partir de cada minuto do nosso viver, sejam vivenciados em comunhão na sua família e em comunhão na igreja. Deus te abençoe. Se você deseja colaborar com a obra do Senhor, contribua através de depósito ou transferência para as contas bancárias da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Deus abençoe e proteja a todos.